Palmeiras usa muito os lados do campo para criar contra os adversários, isso não é segredo para ninguém. Mas tem uma diferença que está acontecendo em jogos recentes. O Abel Ferreira tem trocado um detalhe da equipe que a gente vai poder começar a entender já no primeiro vídeo da vitória, da goleada, mais uma goleada sobre o Criciúma. Algumas vezes a gente já mostrou aqui que o Palmeiras fazia a iniciação das jogadas, né, a saída de bola, com 3 jogadores na primeira linha. Geralmente era o Marcos Rocha que ficava alinhado ao Gustavo Gomes e ao Murilo. Agora a gente pode parar a imagem para entender, isso já tinha acontecido no jogo contra o Cuiabá, em outros momentos de jogos também, mas apareceu com muita força nesse jogo contra o Criciúma e deu muito certo. Marcos Rocha, lateral pela direita, com total liberdade para poder avançar bem aberto, assim como o Caio Paulista aqui pelo lado esquerdo. O que isso ocasiona? Essas dobras mais fixas pelos lados do campo, né? Lá pela direita o Marcos Rocha com o Estevão e aqui pela esquerda o Caio Paulista com o Felipe Anderson. É quase como se fosse uma amplitude dupla, né? Geralmente as equipes utilizam um jogador só de cada lado em amplitude, bem aberto, esperando a bola. No caso do Palmeiras era quase sempre o Caio Paulista e o Estevão. Nos últimos jogos, né, o Palmeiras tem feito mais isso, em momentos de jogos, tem feito mais isso aí. Buscado essas dobras pelos lados, tentando atrair sempre o adversário para um lado do campo, para fazer a tabela e inverter a jogada para o outro lado e conseguir uma situação de mano a mano, um 3 contra 2, 2 contra 1, como a gente vai vendo nos lances que vamos rodar dessa análise do Palmeiras. A gente pode ver aí o triângulo de meio, né, o Aníbal Moreno na base do triângulo, primeiro volante, o Richard Rios saindo como meia pela direita, o Maurício saindo como meia pela esquerda e o Flaco Lopes lá na frente como centroavante. É importante frisar que o fato de ter sempre 2 jogadores abertos de cada lado acaba aumentando o espaço de movimentação e de ocupação de espaços dessa galera que trabalha por dentro. Olha aí a inversão rápida, ó. Tabela de um lado, não deu para progredir, volta no zagueiro, o zagueiro vai fazer a inversão rápida. O Murilo vai até errar o passe, né? Mas aí o lateral do Criciúma não consegue a interceptação e rapidamente o Palmeiras vai chegar àquilo que quis desde o início da jogada. Olha aí a conexão entre o Marcos Rocha e o Estevão, o Marcos Rocha mais projetado, o Richard Rios chega ali para encostar e fazer uma triangulação e já forma um 3 contra 2. Por quê? Porque balançou rápido o outro time, né? De um lado para o outro, com velocidade, o Criciúma não conseguia acompanhar essa estratégia do Palmeiras ao longo do jogo e a gente via o Estevão toda hora recebendo a bola com liberdade, com alguém fazendo a ultrapassagem, sem dobra de marcação. É tudo que ele quer pelo talento que ele tem, pela capacidade de drible que ele tem, de desequilíbrio. Já pode até rodar o segundo lance, porque é uma jogada muito parecida. De novo, a saída de bola desde o campo de defesa, a linha de 4 montada aí com os 2 zagueiros, os 2 laterais. Reparem que não tem diferença, né, na altura do campo em que o Marcos Rocha está posicionado e o Caio Paulista também. E a jogada já começa com uma inversão. Do Murilo lá para o outro lado, buscando o Marcos Rocha. Gustavo Gomes já vem trazendo de novo aqui para o lado esquerdo do campo, ó. Bate no pé do Caio Paulista bem aberto. Olha os laterais que eu falei, ó. Alturas basicamente idênticas do campo. Não está o Marcos Rocha alinhado aos zagueiros e o Caio Paulista mais projetado. Isso é interessante de observar. E aí a combinação, ó. Entra a tabela, rapidamente a inversão para o outro lado, para aproveitar aquilo que a gente tinha falado anteriormente. A situação do mano a mano. E olha o Marcos Rocha que vai fazer. Vai se projetar para fazer a ultrapassagem e aproveitar justamente isso. Recebe do Estevão, faz o cruzamento rasteiro e o Felipe Anderson, que tinha participado do início da jogada aqui pelo lado esquerdo, está dentro da área para finalizar. O Palmeiras faz bastante isso, né? Jogada de lado de campo e a área muito ocupada para finalizar. Mas ao contrário do que muita gente pensa e acaba repetindo, não é um time que trabalha só com chuveirinho para a área. Tem muita proposta, tem muito propósito e estratégia para conseguir desequilibrar pelos lados do campo. Vamos para o terceiro lance, que a gente vai ver isso mais uma vez. Olha aí, ó. Os zagueiros ocupando essa primeira linha e os laterais já subindo com o time, ó. Caio Paulista está em cima da linha aqui, lateral pelo lado esquerdo. Olha aí a conexão dele com o Felipe Anderson. O Felipe Anderson até veio um pouquinho por dentro agora para dar a opção de passe. Mas é um intuito, né, um objetivo de trabalhar essa bola sempre pelos flancos, sempre bem abertos, para atrair por um lado e atacar por outro. É legal o quanto isso libera espaços por dentro também, né? Como a gente viu ali o Maurício se projetando, porque obriga muito o lateral a sair da linha de defesa, o lateral adversário, né? A gente vê que o lateral do Criciúma foi muito longe da linha de defesa, e aí o espaço que o zagueiro vai cobrir aumenta, o espaço que o outro zagueiro tem que cobrir aumenta, e aí os meio-campistas eles vão infiltrando
nesses espaços. Vamos ver o último lance, também do primeiro tempo, do jogo contra o Criciúma. E aí a gente arremata essa questão e fecha o entendimento de todo mundo. Ó. Mais uma vez, a linha de 4 na defesa e olha a conexão pelos lados. Ó. Lá em cima, Marcos Rocha e Estevão. Aqui embaixo, Caio Paulista e Felipe Anderson. Reparem que não tem ponta trabalhando por dentro. É um ponta bem aberto de um lado, um ponta bem aberto do outro, lateral bem aberto de um lado, lateral bem aberto do outro. E por dentro, ó, olha o espaço que esse trio de meio campo tem para trabalhar, né? Para circular, para trocar passe, até para fazer jogada individual facilita nesse sentido, porque você acaba distanciando os marcadores da equipe adversária. Richard Rios costuma aproveitar muito isso. A gente está vendo aí, ó, a troca de passes na defesa, o Everton pressionado, dá o balão para frente, Flaco Lopes vai disputar a primeira bola, o Aníbal Moreno vai controlar a segunda. Olha qual é a primeira atitude dele. Abre de novo para o lado do campo. Ele não quer dominar, pisar na bola e olhar. É imediatamente abrir para o lado do campo, porque sabe muito bem que essa é a proposta do time. Tabela para progredir. Nesse caso aí, o Aníbal Moreno acaba sendo travado pelo Patrick de Paula no passe para trás. Mas a gente viu o quanto o Palmeiras tem feito isso, né? Trabalhado, principalmente em jogos contra equipes que vão se defender mais, né? Que não vão adiantar tanto a marcação. Marcos Rocha mais liberado, trabalhando em amplitude, bem aberto, junto com o Estevão. E do outro lado, o Felipe Anderson, junto com o Caio Paulista. A ideia é fazer essa dobradinha pelo lado, às vezes até uma triangulação com a chegada do meio-campista, inverter para o outro e acelerar para a linha de fundo, buscar a jogada de cruzamento na área. Palmeiras tem trabalhado bem isso, tem crescido no campeonato, está a 3 pontos do Botafogo. Eu acho que vai brigar forte por esse título brasileiro mais uma vez.